quiser cumprimentar os presentes. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde. Oi, boa tarde. Tá escutando, né? Que eu tô com o meu áudiozinho, não sai muito bom. Boa tarde. Então, tem essas condições da internet. Então, boa tarde a todos e todas. Eu sou a professora Valterlina, estamos aqui numa reunião extraordinária com a presença e o convite ao professor Roberto Rondon, vice-diretor do Centro de Educação da Universidade Federal da Paraíba, e nós vamos, o objetivo da reunião é produzir um alinhamento sobre o edital 35. O professor tem, inclusive, uma apresentação para nós. Eu quero passar a presidência da reunião ao professor Agripino Fonseca, nosso decano presente, para que conduza, então, a mediação, professor Agripino. Eu estou aqui hoje na condição de ouvinte, e, em seguida, o professor Roberto, né? O Robson está sem a imagem, eu não sei se Carmelita está, para garantir a transmissão, secretaria, por gentileza. Então, professor Agripino, é com o senhor. Obrigada. Agripino, seu microfone está desligado. Isso mesmo. Perdão. Eu estava desejando as boas-vindas aqui ao professor Roberto Rondon. Sinta-se em casa, é um prazer ter conosco, e creio que seja de suma importância esse momento, né, que nós estamos aqui reunidos no Conselho de Núcleo, para discutirmos esse tema que nos parece ser bastante importante para todos nós e para todos que fazem parte das universidades brasileiras, né? Dito isso, eu já passo a palavra ao professor Roberto, tá bom? À vontade, professor. Agradecer aí ao convite da professora Val, professor Agripino, obrigado também. Saudar aí os colegas, as colegas, né, estudantes, enfim, técnicos e técnicas. Bom, agradecer esse convite, porque de fato é um momento importante, né, nas contradições da pandemia, a possibilidade de estarmos juntos, né, e juntas, ou seja, mesmo que virtualmente, e muito importante nesse momento, né, porque são muitas ações que temos que responder e temos que dar conta no meio de toda essa tragédia que estamos vivendo. Então, eu preparei, na verdade, uma pequena fala inicial, né, e depois eu pretendo falar um pouco das impressões que construímos, tanto no Fórum DIR, né, nos fóruns dos diretores e diretoras de centro de educação, né, das universidades públicas brasileiras, mas também de outras entidades ligadas à área de educação, falar um pouco da nossa experiência aqui na UFPB, não é? Como é que nós construímos aí um pouco essa resposta ao edital 35, né? Porque somos também uma universidade multicamp, não é? Então temos, além do campus de João Pessoa, temos mais 3 campi no litoral e no interior. Então isso demandou uma certa conversa e uma participação bem interessante na resposta, enfim, ao edital. Então, um pouco, e depois aí, caso vocês entendam, né, necessidade de um diálogo, enfim, algumas questões que tenham, a gente poder conversar também, né, e dentro das minhas possibilidades, auxiliar aí na construção. Fico feliz também voltar por aí, porque fui professor da UFMT durante 3 anos, então, durante muito tempo também trabalhei, né, na fronteira com Rondônia, enfim, conheço bastante a realidade, né, dessa região, né, centro-oeste, norte, enfim, essa fronteira, né, do Brasil, e que eu gosto muito também. Então, para mim é bom voltar, mesmo que virtualmente, por aí. Bom, do convite da professora Val, no final de semana, né, eu organizei um pouco a fala a partir do que nós fizemos aqui, então é mais uma fala mesmo, não é? E aí depois a gente abre para as questões que vocês têm. Bom, nós entendemos, e falo nós porque é um entendimento coletivo, né, não é só meu, né,
que o edital 35 vem no bojo de uma série de ações, né, a partir da resolução 02/2019, né, do CNE, né, do Conselho Nacional de Educação, que, de uma maneira, alterou, né, toda uma política que vinha sendo desenvolvida na formação de professores, né, consolidada na resolução 2015, e que, na resolução 02/2019, acaba mudando radicalmente de configuração, né? Mudam-se as concepções, mudam-se as propostas, né, em relação à formação de professores e professoras, que vai dar depois na BNCC formação, mas antes disso um pouco, né? Tudo isso ao mesmo tempo, né? Com as BNCCs, na verdade, são a grande questão que a gente tem que partir, né? Não dá para a gente discutir o edital 35 sem ter um conhecimento do que foi a configuração das BNCCs, como ela se deu, um processo que começou lá ainda no governo Dilma, não é? Com uma série de audiências públicas, participações de docentes, professores, o documento foi várias vezes submetido, né, a análise, enfim, processo com todas as contradições, mas que vinha sendo feito dentro de uma possibilidade de uma discussão mais ampliada, né, mais democrática, para pensarmos as nossas alterações curriculares nacionais. Bom, isso foi interrompido bruscamente, todos sabem, a partir do governo Temer, em 2017, publicado, então, a famosa reforma do ensino médio, que está em implementação nos estados, não é? E aí com a constituição das BNCCs locais, com diferenças para cada estado, né? Mas uma nova política, então, consolidada a partir de 2018, 2019. Acho que esse histórico, acho que todos e todas conhecem, né? Mas para a gente recuperar. Isso gerou muita resistência, né, por parte das entidades ligadas à educação, estou falando das entidades científicas, né, ligadas à educação e a várias licenciaturas, né, que, né, sentiram um pouco o modo autoritário como isso vinha sendo conduzido, ou seja, sem discussão mais ampliada, né, com os interessados, ou seja, os sistemas de ensino, professores, professoras, especialistas, enfim, a comunidade acadêmica, seja do ensino básico, seja do ensino superior, não é? Não fomos ouvidos e ouvidas nesse processo todo, que já apresenta um primeiro problema. Bom, com esse enfrentamento todo, inclusive com um pedido hoje já oficial de várias entidades de adiamento da resolução 0219, ou seja, que impõe para aqueles cursos que ainda não fizeram as suas alterações de 2015, que teria até o final do ano agora para alterar os seus cursos, né, os PPCs e todos os cursos aí de licenciatura. Então, esse pedido de adiamento, né, foi muito forte, o Conselho ele reviu algumas das suas posições já, mas então o MEC partiu para outra forma de ação, que é essa que está materializada no edital, mas que nasce, né, na portaria 412 de junho de 2021, portanto desse ano, não é? Que de alguma maneira institui nessa nova política, né, através de uma portaria. Como a resolução 0219 do CNE não foi suficiente para que os cursos, de alguma maneira, caminhassem nessa direção apontada pelo Conselho, pelo contrário, isso gerou muita resistência, ainda gera em todo o Brasil, né? Então, resolveu o MEC agir a partir do novo ministério, né, do ministro Milton, aí, quer dizer, de baixar por portarias, editais, né, essas formas, né, não tão democráticas de constituição das coisas. Então, a portaria 412, né, ela estabelece uma política, então, desses programas para novas formas de formação de professores e professoras, né, para o ensino básico, né, que vai diretamente ao encontro daquilo que a gente vem fazendo nas nossas licenciaturas, ou seja, simplesmente impõe de maneira, através de uma portaria, políticas de alteração radicais, né, nas licenciaturas, sem discussão nenhuma. Né? Bom, e a partir dessa portaria, né, que nasce, então, o edital 35, também com prazos extremamente exíguos, prazos, né, ou seja, você vai ter que criar cursos de licenciaturas, não é? Convênios, não é? Toda uma nova política de formação de professores, né, em tempo mínimo,
para poder, então, atender o quê? Adequar, esse é o primeiro termo que eu queria discutir, adequar, não é, a formação de professores e professoras das universidades públicas e privadas também, que estão contempladas no edital 35, às novas BNCCs. E aí a gente já tem o primeiro problema, ou seja, toda a discussão, e todo mundo aqui já participou em algum momento na construção, né, dos seus NDEs, nos seus colegiados, né, dos projetos políticos pedagógicos, né, dos seus cursos de graduação, com todas as suas contradições, com todas as diferenças regionais que nós temos, não é, que tem que ser contempladas nesse processo todo, tudo isso é apagado, né? Se estabelece, então, um programa nacional de adequação desses cursos, ou seja, o que faremos agora é formar professores para aplicar a BNCC, é isso que está na portaria, é isso que está no nosso edital 35. Então, essa é a primeira questão que já nos assusta, não é? A forma como isso é colocado e o papel que se dá ao professor e à professora do ensino básico, que deixa de ser um profissional com uma formação mais ampla, não é? Do ponto de vista científico, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista, né, profissional, né, em todas as suas dimensões, e passa a ser simplesmente alguém que, baseado na prática, que é a palavra mágica também que aparece ali, não é? Vai ser aquele que vai ser preparado para ministrar ou as suas disciplinas dentro do que já prevê as BNCCs. Portanto, um esvaziamento e uma retirada da autonomia universitária sobre a formação dos seus professores e professoras. Né? Isso já são dois problemas que nós identificamos. Tá? Bom, obviamente que também isso é interessante, aparecem ali algumas pegadinhas, né? Tanto na portaria quanto no edital. Então, eles falam muito em ênfase na formação da prática, né? A ideia do empreendedorismo, que é uma das palavras mágicas utilizadas, metodologias ativas, né? Uso das tecnologias e, né, do ensino híbrido. E isso também é uma outra questão. O ensino híbrido ou o ensino remoto deixa de ser um paliativo emergencial, não é, para formação, né, e nós todos sabemos o que isso tem custado. Eu acho que Rondônia não é diferente da Paraíba nesse sentido, para os nossos e nossas estudantes. Nós já tivemos uma perda de 25% dos estudantes aqui na UFPB, não é? Nesse período de 2020 para cá, porque os estudantes não têm condições mínimas de, quanto mais comer com a crise econômica e tudo, quanto mais ter celular, ter, né, condições de frequentar as aulas e, né, de maneira síncrona, enfim. Então, isso deixa de ser uma coisa emergencial e passa a estar lá na portaria e no edital o modo híbrido como uma das, né, possibilidades de formação de professores e professoras. Ou seja, se torna uma política do MEC, né, o ensino híbrido. E, repito, se retiram as ressalvas, não é enquanto durar a pandemia, mas faz parte do programa. Então, ou seja, também já é uma outra questão que acaba e nós sabemos, eu falei dos estudantes, mas nós, professores e professoras, também estamos acompanhando o que tem significado para a gente, transformar a nossa casa numa sala de aula, não é? E os impactos que isso causa na vida da nossa família, das nossas, né, relações, enfim, nossa vida pessoal, é muito grande. Ou seja, a universidade, então, tem brincado sempre, ou seja, se antes eu, com toda a precariedade, pelo menos eu tinha lá uma estrutura mínima, né, da sala de aula, onde era se varria, se trocava lâmpadas, hoje eu tenho que fazer tudo isso aqui em casa e preparar a minha sala de aula todos os dias para que, né, as pessoas possam entrar na minha casa, ou seja, se demanda as várias pessoas que moram comigo, né? Então, é uma outra questão. Mas, enfim, tirando essas observações, mas o ensino híbrido acaba entrando também no bolo, tanto da portaria quanto do edital. Uma segunda coisa também a terceira coisa já, é a questão a necessidade de que isso seja contemplado pela Universidade Federal, mas também em articulação necessária com as universidades privadas ou faculdades privadas, né? Ou seja, para aderir ao edital, você tem que necessariamente contemplar também uma parceria com uma faculdade, universidade privada, né? Qual é a questão? A questão é que, bom, nós temos aí, só esse ano, né, 18% de corte nos orçamentos das nossas universidades, né, que estão aí desde 2015, só com
cortes seguidos, né? Eu falo 2015, que foi o ápice de investimentos, depois só houve queda no orçamento das universidades, tem os gráficos aí para ver. Isso gerou, inclusive, né, essa questão, um questionamento do Fórum dos coordenadores, dos pró-reitores de graduação, o COGRAD, né, não sei se viram esse documento, né? Os pró-reitores de graduação, no seu conselho, também emitiram um documento questionando o edital, principalmente nessa questão, ou seja, como é que faremos essas parcerias, como é que transferiremos dinheiro público para a instituição privada, ou seja, uma série de problemas que o edital apresenta do ponto de vista administrativo, né, financeiro, né, e nesse tempo em que a CGU nos, né, assombra qualquer passo, quem já foi gestor aqui sabe, né, qualquer licitação que você faça, né, e que o dinheiro não seja muito bem discriminado, a gente corre o risco de sofrer processos e mais processos, a gente tem um edital que diz, olha, a universidade vai ser responsável, pública, a federal, vai ser responsável por receber o dinheiro e vai transferir esse dinheiro, mas não estabelece nada de... Né? Então, os próprios pró-reitores de graduação, mesmo das universidades sob o comando de pessoas aliadas ao governo, não é isso, porque foi um documento do fórum como um todo, né, dos pró-reitores, questionou essa questão administrativa, financeira do edital. Ou seja, primeiro essa transferência de recursos e também o modo como isso vai se dar, porque não tem uma série de problemas legais nessa transferência. Do nosso ponto de vista, que não estamos na gestão superior, mas nas gestões de centro, né, me parece complicado você, com todos esses cortes, fazer um programa de transferência, mais um programa de transferência de recursos para as faculdades privadas nesse momento. Né? Tirando qualquer questão ideológica, mas se tivéssemos no auge do financiamento das universidades, quer dizer, já seria problemático, né? Mas nesse é mais ainda, ou seja, as nossas licenciaturas que já existem estão funcionando de maneira precária. Né? Então, aí você vai formar uma nova licenciatura, né, dentro desse momento, não é? Com financiamento, e aí o edital é muito claro, o financiamento se dará anualmente, né, mas só para a primeira turma, então não fica claro se será uma turma emergencial ou se é um programa continuado, não é? Mas mesmo assim, essa renovação anual, ela depende, e o edital é muito claro, eu vou citar aqui para não cometer injustiças, não é? Na dependência, né, da disponibilidade financeira do ano seguinte. Então, a gente corre o risco de abrir o curso, né, através do edital, esses novos cursos, né, seja de pedagogia ou das áreas contempladas no edital, e no ano seguinte não ter recurso, porque está bem condicionado no edital. Está lá um parágrafo, olha, está condicionado a ter recurso no próximo ano, e a garantia de financiamento é apenas para esse primeiro momento. Se a gente comparar o que vem acontecendo, por exemplo, com a Universidade Aberta do Brasil e os cursos de EAD, a gente já tem um primeiro problema, né? Para quem é professor de EAD há mais tempo, não é? Antigamente tínhamos bolsas, tínhamos financiamentos, tutores, esse financiamento foi pouco a pouco se acabando e hoje os cursos mal e mal conseguem se manter, não é? De maneira precária, tendo que era a EAD era uma questão de opção, não é? Hoje já foi, pelo menos aqui, já foi incorporado, em várias universidades já foi incorporado como carga horária docente, né, sem as bolsas, enfim, a não ser para um ou outro ainda que consegue, mas muito mais restritas. Então, quando se fala em financiamento, né, mas apenas a gente vai montar todo um curso com a promessa de que no edital, apenas para essa primeira turma e com essa renovação anual, né, seguindo os cortes, a gente já fica, né, pelo menos eu não tenho cabelo, ia dizer ficar o cabelo em pé, mas enfim, para quem tem cabelo, deve ficar assim, né, meus cabelos acabam de cair, né, porque já fico meio prevenido. Bom, uma outra coisa interessante é o sumiço da área de ciências humanas no edital. Mesmo eles estando presentes na BNCC, ou nas BNCCs, eles não estão contemplados nesse edital. Basta lembrar, para aqueles que acompanharam um pouco a reforma do ensino médio, que na primeira proposta apresentada pelo nosso ministro aqui de Pernambuco, Mendonça Filho, ainda no governo Temer, né, as áreas de artes, educação física e espanhol
sociologia e filosofia tinham sido retiradas do ensino médio. Depois, por pressão, né, das entidades dessas áreas, né, eu falo porque sou da filosofia, então acompanho isso mais de perto, né, literalmente. Então, a gente viu que conseguiu retomar em alguns estados e conseguiu retomar nas BNCCs, na sua versão final, com todos os problemas, depois de ter passado pelo Congresso. Mas a proposta original retirava. Então, o edital mantém o quê? Pedagogia, né, formação de professores iniciais, matemática, português e ciências. O Agripino aqui, que, né, o mais antigo, né, como eu, assim, ainda tenho as barbas brancas, né, se lembra daqueles velhas licenciaturas em estudos sociais, ciências e artes, né, que a gente brigou tanto para que, né, tivéssemos as separações, a especialização, enfim, exatamente, as licenciaturas curtas, né, a pessoa, eu me lembro, né, porque aqui, eu sou de São Paulo, então na região a gente tinha vários cursos desses no interior de faculdades privadas, né? Então, no segundo ano você era habilitado em biologia, no terceiro em física, no quarto em química, né? E nos estudos sociais a mesma coisa. Você podia dar aula de geografia, história, filosofia e sociologia, né? OSPB, educação moral e cívica. Era um multiprofessor. Então, se fala essa licenciatura em ciências, né? Que é essa outra questão que fica dúvida. E na pedagogia, não sei se aqui, né, vocês têm professores da pedagogia, né, se separa de novo no velha questão das habilitações. Então, vai ter uma formação para direções e uma formação para o professor das séries iniciais. Então, essa formação da pedagogia... E na portaria 412, isso fica bem separado, né? Então, você tem um programa de formação de professores e um programa de formação de diretores. Tá, lá vão ser duas políticas diferentes. Então, para quem é da pedagogia, que brigou durante tanto tempo para superar essas habilitações e formar um profissional que tivesse as várias formações, não é? De novo, como não conseguiram fazer na BNC formação, porque está todo mundo resistindo de alguma maneira, adiando, tentando rediscutir, vem pelo edital, então não, agora é só para formar pedagogos para educação das séries iniciais do ensino fundamental e educação infantil. Né? A pedagogia entra nesse sentido mais restrito, como eu disse, de formação de professores para aplicar a BNCC, como está explícito no documento. Então, assim, essas são algumas questões que eu estou colocando. Deixa eu só voltar algumas aqui, para não perder. Sim. Tá. Uma outra questão, super questionável, mas essa aí dá mais trabalho, né? Essa ênfase, como eu disse lá atrás, na tal das competências e habilidades, não é? Metodologias ativas, formação na prática, isso está muito, muito colocado, e nada se fala sobre a questão da formação do ponto de vista dos conteúdos. Né? Ou seja, esse esvaziamento da formação dos conteúdos e todo um discurso, se você pegar o edital, está ali, olha, competências, habilidades previstas nas novas BNCCs, metodologias ativas, como eu disse, empreendedorismo, e é isso que esse professor nós vamos formar. Mas a partir do quê? E aí tem lá, os projetos serão avaliados a partir do mérito, mas quem é que avalia esse mérito? O que é esse mérito? Né? Então, as universidades serão contempladas a partir de uma avaliação de mérito, mas né, fica muito... O que você entende por mérito dentro de um contexto tão aberto? Quais competências são essas? Que habilidades são essas? Que metodologias ativas são essas? Né? Que professor inovador é esse que vai se adequar às BNCCs? Né? O que significa empreendedorismo? São coisas muito diferentes aqui, sei lá, no litoral paraibano e, né, no norte do Brasil. Não é? São coisas... Então, assim, ficamos perguntando... Ou seja, é tudo muito vago, é tudo muito aberto, cheio de problemas, né, que são apontados nesse edital. Então, só para alguns questionamentos, mais para provocar um pouco a nossa conversa, e o que nós fizemos aqui na UFPB? Bom, ao receber esse edital e toda a movimentação das entidades da área de educação e do Fórum de Diretores de Centro de Educação, né, mas também de outras licenciaturas, né, eu faço parte também de um mestrado profissional de formação de professores. Então, não sei se vocês têm aí também mestrados profissionais, né? Nós temos aqui alguns mestrados profissionais de formação de professores, né? Que
também estão sem editais, esvaziadas de orçamento, não é? Nós estamos aí sem possibilidade de abrir turmas. Então, se queria investir na formação de professores, ou na formação continuada, como o edital prevê, os mestrados profissionais foram um caminho muito interessante, não é? Inclusive mestrados em rede nacional, como de filosofia que existe, não é? Por todas as universidades, enfim. Isso foi esvaziado. Então, essas contradições é que são interessantes. Ou seja, ao mesmo tempo que se retira dinheiro de um programa que era muito interessante para essa formação continuada, né, em pós-graduação desses professores que já estavam em exercício, não é? Isso foi retirado, né, está esvaziado, a gente não pode abrir novas turmas, já foi adiado 2 vezes, e se abre um edital desse para dizer que quer formar professores. Enfim. Então, nós começamos a discutir essas questões internamente, primeiro com as pedagogias. Aqui na Paraíba, nós organizamos, como em outros lugares do Brasil já, nós organizamos um fórum estadual dos cursos de pedagogia, são 9 cursos de pedagogia nas nossas 3 universidades públicas, nas 2 federais e uma estadual, né? Então, começamos a partir das pedagogias, fazer essa discussão, e entramos em discussão com as outras licenciaturas aqui na UFPB. Então, nos nossos 4 campi, dentro daqueles cursos que foram apresentados. Como a professora Val lembrou, nossa reitoria está com o reitor nomeado, foi o terceiro da lista, que teve 5% dos votos da comunidade e 0 votos do Conselho Universitário, né, mas foi nomeado. Né. Então, obviamente, você imagina que a cobrança pela adesão foi grande por parte da reitoria. Então, como eles fizeram? Chamaram uma primeira reunião com a pró-reitoria de graduação, apresentando o edital, e que aí cada coordenação de curso iria verificar se aderia ou não, para dividir um pouco. Então, nós fizemos todo o esforço, né, aqui, nós, diretores e diretoras de centro, de fazer uma discussão, né, sem a pró-reitoria, mas só entre as coordenações e as direções de centro que estavam afetadas aí, ou que poderiam ser contempladas pelo edital, e fomos construindo em cada coordenação, em cada departamento, essas discussões, e acabamos tirando um documento comum, não é? Bem simples, nos remetendo ao Fórum DIR, às entidades, nos remetendo ao documento, inclusive, do próprio Fórum de pró-reitores de graduação, e apresentando os nossos questionamentos, não é? E rejeitamos a adesão ao edital aqui na UFPB, né? Em todos os colegiados, em todos de curso, né? E nos departamentos também. Mas foi um processo como esse que vocês estão fazendo aqui agora, começava pelos departamentos, pelos cursos, e fomos articulando com as outras licenciaturas, né, dos nossos 4 campi, né, e a partir daí construímos esse documento coletivo e remetemos à reitoria, portanto, nós não aderimos. Sei que isso foi feito de maneira diferente em outras universidades, mas até onde eu tenho notícia, a maioria, né, eu não conheço nenhuma universidade que já aderiu ao edital, não é? Pode ser desconhecimento meu, mas pelo menos no campo do centro de educação, onde eu atuo mais diretamente, a partir da gestão, isso me parece uma posição quase que unânime, pelo menos os cursos de pedagogia não vão aderir, porque isso significa voltar, né, ou implementar políticas que nós estamos criticando desde 2019, não é a partir das BNC Formação. Então, um pouco esse quadro, alguns questionamentos mais gerais, né, depois a gente pode aprofundar se vocês quiserem, enfim, e um pouco o que nós fizemos por aqui nesse processo de não adesão ao edital. Então, fizemos uma construção de baixo para cima, vamos dizer assim, enquanto a universidade queria, não é, que nós aderíssemos, enquanto gestão superior, claro, nós fizemos um movimento aqui de discussão de baixo para cima e tiramos um encaminhamento de não adesão. Tem sido assim com uma série de ações, né, só para compartilhar um pouco com vocês, né, as políticas, tem uma pressão pela implementação das medidas do governo federal aqui, a gente tem conseguido, por exemplo, a volta nós tínhamos uma ameaça de volta ao trabalho presencial ainda em março, quando a pandemia estava começando a estourar de novo, né, na segunda onda, nós conseguimos segurar isso. Então, não tem sido fácil, mas dessa maneira, como vocês estão fazendo aqui, esse diálogo aberto, aí, participativo, a gente tem conseguido construir um pouco mais de sobriedade, vamos dizer assim, né? E não simplesmente ficar reproduzindo essas políticas, muitas delas desastrosas, infelizmente, para as nossas vidas, né? O que é mais complicado.
Então, um pouco essa fala inicial, professor Val, professor Agripino, e aí estou aberto para a gente, né, trocar um pouco as experiências. Obrigado. Obrigado, professor Roberto Rondon. Diríamos que, antes de abrir, Val, você quer falar? Você quer Não, falar? é só eu teria uma pergunta para o Roberto, mas acho que a prerrogativa agora é sua, Agripino. Depois eu me inscrevo. Ok. Então, assim, para a gente poder aproveitar o máximo possível o nosso tempo, né, eu já vou passar a palavra para o vice-presidente e a gente gostaria, assim, primeiramente, passar a palavra para o nosso colega de trabalho aqui da universidade, o diretor do N7, para esse... O professor Ariel é do Núcleo de Ciências Exatas e da Terra, e ele tem muitas licenciaturas impactadas por esse edital, e quando ele viu a nossa reunião, ele também foi convidado a estar. Não é isso? Isso. Ariel, tá aí. Eu estou acompanhando aqui, Val, essa discussão, e é uma coisa que preocupa a gente. Boa tarde a todos, né, pessoal? Muito obrigado a Valterlina, ao professor Agripino, ao professor Roberto. E, assim, eu fico até sem palavras, viu, professor Roberto, professor Agripino, com tanta afronta que a gente vem sofrendo na educação de alguns anos para cá, né? Então, assim, e assim, o que mais desesperador que a gente chega é a que ponto iremos chegar nisso tudo, né? Então, é algo desesperador. Agora há pouco eu estava assistindo o pronunciamento do presidente do STF sobre considerações na abertura do semestre letivo do STF, e a gente esperava coisas assim, que fosse para falar do judiciário e tem que falar recorrentemente sobre as atribuições da Carta Magna de 88, porque o nosso presidente não cumpre minimamente o que é democracia no Brasil. Então, isso já vem um desmonte que a gente vê claramente que começou ali em 2013, as manifestações que foram deturpadas e que foram todas extraviadas por algumas consequências inadvertidas da democracia, que foram extraviadas, e esse extravio tomou medidas extremas que 2018 chegou no que estamos aqui agora, né? E essas políticas levaram a quase 560 mil pessoas mortas já devido a essa pandemia que foi causada no meio disso tudo. E essa mão cansada foi passando essa boiada. Se alguns concordam comigo, que um ex-ministro do Meio Ambiente falou, foi esse ano ainda, que ia passar boiada, né? Então, gente, sem nenhum pudor de falar isso é um projeto de governo que está aí para desmontar a universidade pública, como desmontaram os Correios. Então, recentemente, eu tive nos Correios para fazer uma postagem de uma câmera, porque na universidade, até esse dia para trás, não tinha nem contrato para enviar objetos de uma universidade para outra. Então, eu fui no Correio, nem televisão, para aquela chamada de videochamada no Correio, como se tinha alguns anos atrás, tem mais nos Correios. Então, se a gente não cuidar das universidades nossas, daqui a pouco é nossas universidades que estão nessa situação. Na verdade, já está chegando próximo disso já. Eu, a professora Valterlina, em brigas diárias disso aqui, a gente pega algumas caminhonetes de vez ou outra aí para fazer viagens, para fazer algumas expedições, a gente vê as situações que estão nos nossos equipamentos já. Então, frente a isso tudo, o professor Roberto tem toda a razão quando fala disso. A gente vê que isso, na verdade, não é coisa aleatória, isso é um projeto de governo para daqui a pouco chegar na instituição que tem um mês atrás, na verdade, foi aprovado a venda total do Correio, dos Correios, né? Então, daqui a pouco, nós entramos nessas filas aí de vendas também, sem nenhum pressuposto indecoroso como está, né? Então, gente, eu acho que mais do que nunca nós temos que nos armar de uma forma muito inteligente, de uma forma bem sistêmica, e ver como a gente pode frear esse governo totalmente autoritário e, para não falar o mínimo, burro, né? Para quem não entende que educação, ciência e tecnologia é o que modifica e salienta e mitiga qualquer coisa frente a qualquer
situação de guerra, nós estamos numa guerra biológica, que seja como está acontecendo agora, é um governo burro, para não dizer o mínimo, né? A gente pode pegar exemplos, eu estou aqui num núcleo onde que tem história, filosofia e outros tantos departamentos, mas eu posso citar aqui, por exemplo, o que aconteceu, por exemplo, depois da guerra, de algumas guerras, igual a Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu, por exemplo, com o Japão, com China e outros países que saíram derrotados aí, o que eles fizeram? Investiram em ciência e tecnologia. E o Brasil, surfando na onda disso tudo, parece que faz o sentido contrário, mesmo estando perdendo essa guerra, né? Então, gente, eu acho que a iniciativa da professora Walterlina é para se cortejar, é para se engrandecer. É muito bom ela ter chamado o professor Roberto. Eu acho que criar vínculos e laços entre as universidades só faz fortalecer esses laços entre as universidades, porque eu acho que esse é o caminho, porque nós aqui na Universidade Federal de Rondônia, por mais que pensamos ainda, somos uma universidade pequena, mas nós precisamos criar vínculos com universidades extras de outros universos, igual da UFPB, que é a Universidade Federal da Paraíba. Daqui a pouco a gente vai ter que criar vínculos com universidades igual da Universidade Federal de Mato Grosso, outras universidades aqui do norte do país, centro-oeste, sudeste, e começar a criar uma rede grande contra toda essa prevaricação que está acontecendo contra o sistema público de ensino brasileiro. Então, Walterlina, eu encerro a minha fala nesse sentido, que eu acho que parabenizando você pela iniciativa que você iniciou, e que eu acho que é exatamente nesse sentido que você está fazendo, e estamos aqui à disposição no que for preciso para combater toda essa ilegalidade, toda essa imoralidade que está acontecendo no ensino público brasileiro. E obrigado. Obrigado, professor Ariel. Obrigado pela sua participação, sua fala, realmente bastante pertinente e realmente só reforça a ideia de que temos que, de fato, ampliar essas discussões, né, com mais participantes das universidades, onde nós estamos lotados, e universidades em geral, né? Eu passo a palavra, na sequência, para o professor João Carlos. Por favor, professor. Grato a Agripino, também aí congratular com a Walterlina pelo convite ao Roberto. Eu tenho mais uma observação a fazer, Roberto, e uma pergunta. Eu acho que você contextualizou muito bem de que essa discussão toda ela não nasce de agora, né? Quer dizer, ela vem desde 2014, então eu acho que aqui a gente está discutindo pontualmente o edital 35, que ele ainda nos permite aí aderir ou não. A gente ainda está na condição de dizer não aceitamos, não vamos aderir e tal, tranquilo. Mas a BNCC, ela é resultado, e aí eu só queria discordar do colega, que eu acho que nem é política de governo, porque eu penso que o Bolsonaro ele não tem proposta de governo. Eu vejo assim como um político genocida, né? E penso que a melhor dica atualmente está vindo do Leonardo Boff, que está defendendo uma banca de psicanálise para poder analisar ele psicologicamente, e precisa tirar o cara do governo, que ele é meio louco. Mas eu penso que esse desmonte da educação ela é uma política de Estado. E de Estado que vem permeando aí, desde lá, no final do governo Lula para cá, passando pela Dilma, etc. e tal, e a gente tem tudo isso consolidado. Então, a questão do passar... O Roberto acabou caindo aí. Já está retornando, professor. Retornou. Ok, Roberto. Então, eu penso assim, ó, que o grito desse ministro da Economia de passar boiada, acho que essa boiada já vem passando há algum tempo. Por que eu estou afirmando isso? Porque a BNCC ela está consolidada, né? Ela está consolidada, amarrada com a Constituição Federal, com a Lei de Diretrizes e Bases e com o Plano Nacional de Educação. Então, assim, eu acho que já passaram boiada, passaram capivara, passaram caetitudo, passou tudo. Está tudo estabelecido aí. Eu, inclusive, tinha defendido um outro caminho, que era brigar por dentro. Mas eu penso que, do ponto de vista político, diante das intervenções, a resistência
é um ato político que interessa, nesse momento, a contraposição a um governo que não quer ouvir, que está negando a ciência como tal. Então, nesse contexto, eu acho que para o edital 35, eu acho que é passível para nós falar, não estamos afim disso aí, até porque está todos nós cansados, nós não temos muito espaço para abrir novas licenciaturas. E aí, Roberto, eu passei aqui por um mestrado profissional também. Eu acho que os mestrados profissional vêm nessa mesma vibe, apesar de você ter defendido aí, dizendo que acabou o recurso. Eu acho que ela veio, que os profissionais, ele veio na mesma perspectiva. Ele veio para nos enganar, tá? E aí nós, enquanto universidade, inclusive, eu tenho defendido o seguinte, deixa os profissionais lá para o pessoal do IFRO, que faz ciência e tecnologia, ciência aplicada. Vamos continuar nós, enquanto universidade, fazendo a ciência na perspectiva acadêmica, para fazer uma discussão maior. Por quê? Aqui nós entramos nessa com mestrado em física. O que eles fizeram? Eles deram dinheiro para a SBPC, né, a Sociedade Brasileira de Física. A Sociedade Brasileira de Física organizou o mestrado, ficou com todo o recurso para fazer esse trabalho, e as universidades se tornaram polo, de adesão não. Teve recurso para as 2 primeiras turmas, e aí depois não teve mais recurso para nada. Aí ficou assim, se as instituições quiserem, ela pode fazer parceria com a iniciativa privada, quer dizer, então, veja só, se a gente olhar o pano de fundo das políticas, essa política, ela não é de hoje, ela não está vindo de agora. E aí eu acho que os profissionais também vieram nesse contexto. Mas, para a gente reduzir aqui o nosso espaço, que é curta, a minha indagação para ti é o seguinte, pensando do ponto de vista da 02/2019, ela já vinculou, porque a gente está percebendo aí, os estados na educação básica já implantaram a BNCC, estão implantando. Principalmente aqui em Rondônia, outro dia eu vi não sei se está por aqui, mas uma representante da Secretaria de Educação dizendo, estamos fazendo isso. Então, isso é fato. A outra questão que já vincularam a 02 aos sinais, né? Ou seja, os nossos cursos de licenciatura a passar por reconhecimento, se ele não tiver nesse contexto, nós vamos entrar num processo de reprovação. Então, estou mostrando tudo isso para dizer assim, a boiada já passou há muito tempo. Né? Então, se não houver isso, está vinculado aos sinais. Mas a pergunta-chave é o seguinte, esquecendo do ponto menor desse fio condutor neoliberal que eu penso que é o edital 35, que aí tem muita cara, inclusive, do atual ministro, né? Quando você fala iniciativa privada, veja que não é para toda iniciativa privada, né? Para instituições filantrópicas. E aí é preciso dizer quem são as filantrópicas? As faculdades cristãs, as universidades cristãs, que têm esse perfil. O que é a filantropia? Entre aspas, aquelas que eles estão lá no seu estatuto, que eles não visam lucro, né? Então, veja que eles querem que nós fazemos a rede nesse contexto, 2 federais e 1 filantrópica, né? E aí, se você puxar a gente diz muito lá no Pantanal, puxar a capivara, né? Que é como se você puxar a ficha de quem são as filantrópicas, a gente vai ver que são essas aí. Mas a questão é o seguinte, dizer não para o edital 35, eu acho que isso é ponto pacífico e tranquilo. Mas isso não evita a boiada que vem passando aí, porque já está vinculado. Né? Nós estamos já na prerrogativa de reformular os nossos cursos nessa perspectiva. E aí parece que as notas, elas vieram só no sentido de adiar o tempo, não está rompendo com isso. Como é que fica essas outras questões? Porque já que nós vamos sair numa temporada de resistência, eu acho que a resistência... Eu penso que é bem maior, né? Porque tem outros contextos aí. A 02/2019 está vinculada com a Lei de Diretriz e Bases, a Lei de Diretriz e Bases está toda remendada, a Constituição Federal, né? Tudo isso vem para responder o Plano Nacional de Educação. A minha preocupação é se a gente não vai dar um tiro no pé também, ficar isolado num processo de resistência, e não vamos alcançar o objetivo-chave, né, que é esse desmonte.
e fazendo análise, inclusive, de conjuntura política do que pode vir no país pela frente, né, porque eu penso que ele terá dificuldade de reeleição, mas não vejo viabilidade das alternativas mudar esse quadro. Porque me parece que esse quadro é um quadro de política de Estado que se ouve muito mais o Educação para Todos aí, o Todos para a Educação, do que as universidades, né? Eu queria ajudar a colocar um pouquinho mais de farinha no ventilador. Obrigado, João. É só para rememorar um pouco minha memória, você fez alguma pergunta para o Roberto? Eu fiz, né, nesse sentido, mas acho que ele pode depois fazer uma análise geral, não sei, né? O que vocês acham. A Val colocou que a gente vai ficar 1 hora aqui, já falta 8 minutos aí, mas eu penso que a discussão tem necessidade de ser maior, né? É verdade, é verdade. Então, João, aproveitando a fala do professor João, a gente vai passar, então, a palavra para os inscritos. Aqui nós temos a Alexandre e depois a Barbie, né? E aí, então, eu passo a palavra para o João, depois para a Barbie, lembrando o que o João já acabou de falar aí, né? Os tempos bastante curto. Então, com a palavra, Alexandre. Professor Alexandre, não? Não. Então, professora Barbie. Por favor, obrigado. Olá, boa tarde a todos, né? Agradecer ao professor Roberto por vir aqui, né, falar da experiência da sua universidade para a gente. Eu acho isso ótimo, né? Já, inclusive, consolida um pouquinho mais com as discussões que a gente tem feito acerca do edital e acerca da resolução, né? Eu só queria trazer uma questão que a gente trouxe, a gente levantou, porque a Prograde da nossa instituição pediu que a gente se manifestasse a respeito do edital, né? E nós convocamos uma reunião sexta-feira, e o bom de que o meu departamento tem 2 ex-reitores é porque a discussão foi breve. Em qual sentido? Nós começamos a discussão, obviamente que todo debate político é importante, a gente já tem feito isso já há horas, né? Mas os nossos ex-reitores trouxeram uma contribuição muito boa, que é pensar praticamente na questão do edital. O edital não tem previsão de sustentabilidade orçamentária. Então, nós, inclusive, encaminhamos isso para a Prograde, que o nosso posicionamento enquanto Departamento de Ciências Sociais era de não adesão ao edital, simplesmente pelo fato simples, né? Fora outras questões que a gente continua debatendo, mas para uma recusa de base, de lógica base, é que não tem previsão. É um programa para 4 anos no mínimo, sendo que a previsão é só para 2022 do orçamento, ou seja, não tem previsão de sustentabilidade ao longo de 4 anos. Então, isso é uma coisa que o nosso ex-reitor, o Ariotti, falou na reunião, foi ele que trouxe esse encaminhamento, e eu concordo com ele. Eu acho que hoje, no nível que nós estamos, no sentido de pessoas com quem nós estamos discutindo no MEC, eu acho que, né, eu acho que as nossas respostas têm que ser simples, né, e curtas, né? Simples no sentido de que dizer, olha, não vamos aderir porque não temos nem orçamento para tal, não é garantido orçamento para tal, né? Fora as outras questões políticas, porque a gente sabe, né? Até parece a gente chovendo molhado, mas a gente fez uma discussão semana passada, né? Todas essas questões que o professor João colocou, a gente já fez essa discussão, a gente sabe o que está por trás de tudo isso, a gente sabe disso. Né? O fato é que o que eu quis trazer aqui? Quis trazer essa contribuição dos meus colegas que têm muito mais experiência de gestão, né? De mostrar que a gente pode cortar pela raiz esse mal falando na mesma linguagem que o MEC. É essa linguagem que eles entendem, né? Então a linguagem é essa, não vamos aderir exatamente porque não tem nem condições. É um edital, como bem o nosso colega disse, mal elaborado. É um edital feito exatamente para ficar as coisas subentendidas. E outra questão muito importante que a gente discutiu sobre edital é o quanto, que já não é de hoje,
né, já não é só desse governo, mas que já vem de outros governos, o quanto que a gente vê que esses programas, essas políticas, né, do MEC, vem proporcionando uma chancela das instituições privadas através das instituições públicas, ou seja, as instituições federais de ensino, as IFES, acabam sendo as instituições que chancelam a atuação das instituições privadas, né? Então, isso já vem acontecendo há muito tempo, é uma prática, e esse governo parece estar bem mais articulado, obviamente, com essa prática, e isso é um grande problema, porque se coloca nesse edital uma responsabilidade praticamente toda nas costas da instituição sede, que seríamos nós, né, enquanto instituição federal de ensino. Né? Então, só queria falar exatamente para trazer essas contribuições que nós fizemos nas nossas discussões, agradecer ao professor Roberto, e sim, eu acho que a gente não pode prescindir de uma discussão sobre todo esse ato político, na verdade, que está por trás desses editais, dessas políticas, que é isso mesmo, é essa ideia de sucateamento que não é de hoje, né? Mas essa ideia de sucateamento da educação, né? A gente sabe disso que ocorre, né? Então, para contribuir na reunião, até porque, pelo que eu entendi, o nosso objetivo depois é fazer algum tipo de nota através do NCH, a contribuição do Departamento de Ciências Sociais é essa, mostrar que esse edital, ele vem com sérios problemas, inclusive de questão orçamentária, né? De sem previsão, e a questão da gente estar atuando praticamente, o MEC se desonera de várias ações, colocando nas costas da gente, enquanto instituição sede desse programa, para fazer e chancelar a atuação de universidades, centros educacionais, enfim, privados, né? Então, eu acho que é isso a minha contribuição, e agradecer ao NCH, inclusive, pelo momento de discussão, né, isso dos nossos departamentos, e também a presença, né, do diretor de outro núcleo aí para mostrar que nós não estamos sozinhos discutindo esse debate aí sobre as licenciaturas. Tá bom? Obrigada, gente. Obrigado, professora Barbie. Lembrando, mais uma vez, o tema é bastante polêmico, né, e a gente ficaria aqui a tarde inteira, uma semana inteira, né, e nós não temos tanto tempo assim, então a gente vai, mais uma vez, reforçar a ideia do tempo, né? Então, agradecendo a participação, e passamos, então, a palavra para a Lucicléia, e depois o Diego. Seu microfone, Lucicléia. Boa tarde a todos. É mais um complemento, assim, na palavra do professor João, e também, assim, até cumprimentando o nosso palestrante, né, o Roberto, e eu quero falar, assim, de onde eu estou, que, no caso, represento a comunidade externa, mas eu estive também durante todo esse período da implementação da BNCC, acompanhando como que ela foi como coordenadora estadual, representando a Undime e os municípios. E até mesmo para complementar a fala do professor João, de que realmente o Estado ele já está, a 02 está implementada, a base nacional ela está implementada, nós já construímos o nosso currículo, já temos os cadernos orientadores, então as secretarias municipais e a estadual, nós estamos seguindo, né, o que já preconiza a BNCC, inclusive mesmo com as metodologias ativas e trabalhando com competências e habilidades, né? E dentro dos componentes, no caso ciências humanas, nós temos ali vários os objetos de conhecimento e todos dentro dos componentes. Então, nós já estamos trabalhando e alinhados nesse segmento. É claro que eu entendo que essa segmentação ela aconteceu lá atrás, ainda lá em 2014, 2013, quando não houve, de fato, que eu penso que a universidade ela deveria, né, estar encabeçando todo esse processo, e a gente entende isso, né, mas é como o professor João falou, nós já estamos, é fato,
né? Está acontecendo isso nos municípios, todas as redes municipais de ensino, e aí eu entendo também o posicionamento da questão do edital 35, aí eu faço até um adendo aqui sobre essa questão de inserir os filantrópicos, né? Ou seja, parece que isso daí já era desse governo atual. A Valterlina sabe que nós viemos de um processo de luta aí no Fundeb, porque eles queriam inserir também, né, as particulares e a filantropia lá no repasse que já é mínimo para os municípios. Enfim, a gente sabe que tem toda essa situação que está acontecendo. E claro que esse momento é muito oportuno, mas eu trago esse olhar mesmo daqui, de onde eu estou, do lugar que eu estou, do local que eu estou, da minha que eles falam da minha tribo, né? Da minha tribo, que eu chamo de educação municipal, e também a estadual por onde eu passei. Então, assim, só para trazer também essa contribuição e participar dessa discussão, né, de como que isso acontece dentro da universidade, porque também nós estamos falando de formação inicial e formação continuada, com eu falo com a cabeça pensante, que é a nossa universidade, e nós temos esse entendimento aqui também. Então, assim, eu quero só deixar essa contribuição, não essa contribuição, mas deixar essa palavra, né, desse olhar mais da comunidade externa aqui. É isso. Obrigado, Cicleia. Eu passo a palavra já imediatamente para o Diego Lacerda. Diego Laércio. Boa tarde, pessoal. Boa Queria só tarde. fazer um comentário mesmo com relação até que a Lucicleia estava falando, tipo esse programa de criar várias vagas de cursos que nas universidades do Brasil inteiro já ofertam esses cursos, né? Tipo assim, parece até querer criar uma propaganda política. Eu criei várias vagas nesse ano, mas não dá nem sustentação para isso, né? Então também acho que vai também nesse sentido, assim, mais ou menos essa proposta desse edital aí. Uma ideia assim que eu penso, né, que possa ser mais ou menos nesse sentido. E também concordo com os professores, né, de ser contra a medida, já que não tem nenhum suporte para garantia de continuidade dos cursos nos outros anos. Agradeço. Obrigado, Diego. Mais alguém? Pode se inscrever. Agripino, eu queria fazer a minha pergunta, já que ninguém Pois. mais se inscreveu, aí o Roberto se posiciona. Eu acho importante que os departamentos, se pudessem socializar suas posições de forma bastante breve, seria bem didático, após até para a gente ter um panorama dos departamentos. Um panorama. Mas a minha pergunta, Roberto, é a seguinte: nós estamos num ambiente extremamente polarizado e, às vezes, fica difícil ouvir quando alguém, por exemplo, é a favor, digamos assim. Então, a minha preocupação, junto com o professor Ariel, do L7, foi não silenciar nenhuma voz, até porque a gente, às vezes, convive na mesma universidade 30 anos. Se eu começar a silenciar as pessoas, eu vou criando muros e não pontes entre os diversos locais. E uma pergunta que eu queria muito ouvir a partir da experiência da UFPB é essa visão da oportunidade aos estudantes. Algumas pessoas que estão com essa dúvida, essa inquietação, acham que o edital traz uma oportunidade para os estudantes por causa das bolsas. E principalmente por causa da ameaça a alguns programas que, apesar de terem nascido meio tortos, acabaram aplainando, que é o caso, por exemplo, do Residência Pedagógica e do PIBID, que estão desaparecendo. De acordo com a experiência que vocês tiveram, como vocês leem essa perspectiva? Na minha opinião, não estou influenciando, é só para antecipar, para que as pessoas não digam que a direção não teve opinião, mas, na minha opinião, me parece uma perspectiva ingênua. A princípio, também me pareceu uma oportunidade, mas aprimorando a partir dos fóruns, inclusive, que a gente assistiu nas diversas lives que tiveram, não só do Fórum Dimas, como também da Anfop, essa ingenuidade se dissipa. Mas o que você teria, então, para dizer, olha,
tem uma oportunidade nesse edital? Né? Vale o risco? Em que sentido? O que isso diria para vocês, na experiência que vocês passaram? Era essa a minha pergunta, eu encerrei, Agripino. Certo, professora. Então, eu posso só fazer um comentário? Deixamos o professor Roberto falar primeiro. Eu acho que eu posso me pronunciar. É rapidinho. Aí o professor Roberto, ele fala a fala dele. Bom, a respeito do posicionamento do Departamento Acadêmico de Letras Vernáculas, professor Roberto, nem me apresentei no início da fala, né? Os colegas que já sabem, eu sou o chefe do departamento, sou o chefe do Departamento Acadêmico de Letras Vernáculas, né, do DALV, e também presidente do NDE, né, do departamento. Nós nos reunimos quinta-feira pela manhã, sexta-feira pela manhã, e decidimos pela não adesão, né, ao edital, exatamente por tudo que já foi levantado aqui, né, prazo extremamente exíguo, uma legislação que ainda não foi discutida com a comunidade e também não foi posta no nosso PPC. Também sentimos, professor Roberto, como o senhor, inúmeras pegadinhas, né, aquela coisa do convite, vamos todos ser felizes, nem sabe como, né, e de repente a felicidade não chega. Também observamos que o próprio edital, ele não está construído de maneira, digamos assim, equilibrada, né? Deixa muitas dúvidas, a gente não fica sabendo de muitas coisas, e nós não nos sentimos motivados para aderir, né, a esse edital. Então, nós tínhamos até sábado para comunicar isso à pró-reitora, e o nosso departamento, nosso NDE, comunicou que o departamento preferiu não aderir ao edital 35, né? Por tudo já foi falado aqui, por tudo que a gente já discutiu, como falou a professora Bárbara, inclusive com a reitora, com a pró-reitora, com o chefe do departamento dos diversos cursos da universidade, nos diversos campos que nós temos aqui, né? Com uma outra voz que achou que seria possível dizer sim, aderir ao edital, a verdade é que a grande maioria já havia, a priori, parecido que estava decidido a não aderir, né? Foi a decisão do nosso NDE, né? É isso. Eu gostaria de colocar aqui. Professor Roberto, por favor. Bom, obrigado. Fico contente em ouvir as vozes, né, das pessoas que falaram aí, as posições. Acho bem interessante, porque nos fortalece aqui também, né, nas decisões que tomamos, me parece que foram, né, unânimes aí na avaliação e nos encaminhamentos. Então, fico mais estimulado, inclusive, a continuar por aqui. Veja, eu anotei algumas falas aqui, né, algumas coisas das falas para poder dialogar, não vou ter, né, pretensão de resposta, mas dialogar a partir das experiências, das reflexões. Bom, compartilho de muitas das visões, o professor Ariel colocou, né, os comentários que ele faz. O professor João Carlos, ele fez um questionamento interessante a partir, das estratégias em relação a 02/2019, né? E aí, por que pedir a prorrogação e não o cancelamento? Essa foi uma discussão muito grande, professor João Carlos, que não sei se o senhor acompanhou, em várias entidades, inclusive no Fórum dos Diretores de Centro, né? Sobre o que poderíamos fazer nesse momento. E, de fato, fazendo uma avaliação da correlação de forças, né, nós percebemos que não teríamos condições de pedir o cancelamento da 0219, então a estratégia foi pedir o adiamento, né, por mais um ano, na esperança de que hajam mudanças mais gerais no Brasil. E, sendo bem honesto, foi essa a estratégia, mas a questão, quer dizer, obviamente que é a rejeição da 02, porque ela é desastrosa na nossa avaliação, mas perante a correlação de forças, o que deu para fazer foi encaminhar essa questão do adiamento, que de fato me parece que tem sido muitas coisas já, o Conselho Nacional e o MEC têm, né, retrocedido. Não é à toa que esses editais aparecem como uma forma de tentar atrair,
né, as pessoas mais desatentas aí, com dinheiro, enfim, isso sempre atrai, infelizmente, muita gente da universidade que vê primeiro quanto vai receber para depois, né, o que é o programa, né. Foi assim com o Futurice também, né, que é recente, né, que também nós rejeitamos, mas que estava aí também na gestão Weintraub como um grande, né, chamativo, né. Acho que todos e todas se lembram daquela festa que foi o lançamento do Futurice, com aquela questão midiática, superprodução, né, e que acabou não dando em nada também. Acho que a Bárbara coloca respondendo um pouco a professora Val, né, acho que a fala da professora Bárbara foi bem interessante, porque para aquelas vozes que, ou por ingenuidade, ou por adesão ao projeto, não é, que está aí em vigor na educação brasileira, talvez se coloquem favoráveis, acho que esse diagnóstico da questão básica, né, da sustentabilidade financeira administrativa, ou seja, da não sustentação desse programa, acho que é um bom argumento para rejeitá-lo. Né, para aquelas pessoas que não estão mais ou dispostas ou que não compartilham das mesmas análises que eu vi os colegas e eu mesmo fiz aqui, não é? Mais políticas, educacionais mais amplas, mas essa questão básica é muito simples, ou seja, um programa que não se sustenta do ponto de vista econômico, financeiro, não é? E na sua estrutura do edital. Ou seja, a próprio documento dos pró-reitores de graduação aponta para isso, nessa direção que a professora Bárbara aponta. Eu acho que, né, é um argumento para, de alguma maneira, sensibilizar, num primeiro momento, as pessoas que talvez quisessem ou se sentissem animadas a aderir. Mas eu penso que essa discussão ela tem que ser sempre politizada, porque a gente está num momento, infelizmente, de enfrentamento, não é? Os nossos cursos, as nossas universidades estão em risco, isso é inegável, né? Sem falar das nossas vidas, né? Essa é a primeira de todas. Mas, nesse ambiente pequeno nosso aqui, quer dizer, e nisso eu queria discutir com a Lucicléia, porque é verdade, Lucicléia, e eu sei que as realidades estaduais são muito diversas. Aqui na Paraíba nós tivemos a oportunidade de participar, junto ao governo estadual, junto ao Conselho Estadual, da elaboração das BNCCs, no sentido de aliviar um pouco os danos da BNCC nacional. Então, nosso documento ficou um pouquinho menos pior, não é, do que o documento nacional, com brechas para a gente poder explorar, inclusive com uma série de convênios com a universidade, que o governo estadual tem feito com a nossa universidade, com o nosso centro, inclusive, que também a gente foi atrás, foi propor a discussão, e aí você tem razão, às vezes a gente fica em silêncio na universidade, só na reativa, a gente foi atrás, né, da Secretaria de Educação, do Conselho, no sentido de expor o nosso posicionamento e também colocarmos discussões. Então, hoje a gente tem alguns convênios na formação desses professores, mas esses são convênios construídos a partir do nosso debate conjunto, não um edital, uma portaria, né, para a formação desses professores para BNCCs estaduais e para a discussão nas redes municipais, mas uma proposta muito mais diferenciada, ou seja, dentro daquela resistência possível, né, apesar de toda a boiada já ter passado, a gente consegue abrir alguns campos de discussão. Então, acho que esse é um caminho, não sei, a realidade estadual seria, né, mas pelo menos a gente incomodar a Secretaria de Educação, os governos estaduais, municipais, onde às vezes é mais fácil. A gente tem muito essa coisa de ter ex-alunos ou professores e professoras do nosso centro e da nossa universidade ocupando esses cargos de gestão municipal, então a gente força esse diálogo, né, para tentar amenizar um pouco os impactos dessas políticas materializadas a BNCC nos municípios e no Estado, que é o que dá para fazer nesse momento, né, mas são tentativas que a gente insiste. Bom, o Diego coloca uma questão bem interessante. Agora, só para também aliviar um pouco, eu sei que a BNCC está consolidada, mas a gente já viu, de novo, que é mais antigo, é um problema, né? A gente fica vendo a história, já viu os PCNs, já viu as OCNs, né? Já viu todas essas coisas que são políticas de governo, e vocês definiram muito bem. Né? A gente não tem, quer dizer, quando a gente conseguiu uma política de Estado, que era o Plano Nacional de Educação, tão duramente conseguido lá em 2015, né? Foi a única política de Estado que eu me lembre, né, que a gente conquistou nesses tempos todos, de maneira mais consistente. Né? E mesmo assim não se manteve, né, porque todo dia ele é atacado. Mas são todas políticas de governo, mesmo as BNCCs. Né? Ou seja, assim como por um decreto o Temer mudou a educação, o ensino médio nacional, com a reforma do ensino médio, né? Primeiro veio o decreto, depois passou a medida provisória, né? Que instaurou a reforma do ensino médio, quer dizer, isso pode ser mudado, mas vai depender da gente também, né?
A reforma do ensino médio foi baixada por uma medida provisória que depois passou pelo Congresso e sofreu algumas alterações, né? Mas, enfim, essas lutas não acabam nunca. Professora Val, quer dizer, eu tenho uma questão sempre que a gente discutiu bastante aqui, que é a questão da residência pedagógica ou da residência prevista no edital, uma bolsa de R$750, né? Então, durante um ano, os alunos teriam que cumprir essa residência para ganhar 750. A gente que tem um pouco de experiência também nessa coisa dos estágios obrigatórios, sabe o que acontece nas escolas muitas vezes, né? E os não obrigatórios, pior ainda, né? Que colocam nossos alunos para ser responsáveis pela sala de aula de maneira gratuita ou de mão de obra super barata, né? Substitui as competências, né? Exatamente. Né? Dos estágios não obrigatórios, isso é escandaloso. Né? Nas escolas privadas, a gente tem acompanhado aqui, quer dizer, os nossos estagiários desesperados agora na pandemia, porque as escolas privadas já puderam voltar de forma híbrida aqui, né? Então, muitas dessas escolas privadas, querendo que nós assinássemos os termos de autorização para os estágios não obrigatórios, nossos estudantes, porque, de fato, eles queriam colocar essas pessoas para dar aula, por R$400, R$500. E, assim, não sendo tão otimista, pode ser uma análise, mas a gente acredita que essa residência, me parece, vai virar uma precarização mais ainda do nosso trabalho. Ou seja, o que esse aluno vai fazer nessa residência durante esse um ano nas escolas, para ganhar esses 750? Não está claro no edital. Vai ter que cumprir uma residência, mas fazer o quê? Né? A gente vai elaborar, e a rede de ensino qual é a contrapartida? Né? Não se tem nada apontado. Então, a suspeita, pela experiência, né, dos estágios e dos outros programas, é que isso vire, né, mão de obra barata. Você tem 5.280 vagas, Diego, né, você que diga, né, de novos professores ganhando R$750 durante um ano, né, para trabalhar nas escolas. É isso que vai virar. Né? Então, é muito complicado, né, porque não se estabelece nada dentro desse termo da residência. Né? Ou seja, não é um programa como o PIBID, ou como mesmo a residência pedagógica, com todos os problemas, onde minimamente você tem ali algumas competências, algumas atribuições para esse aluno. Né? Aqui não. Está lá, vai ter uma residência de um ano para ganhar 750 e pronto. Então, como todo o edital, e lógico que é intencional essa coisa mal escrita, né? Porque aí deixa brecha para qualquer coisa, né, ser feita. Né? E como eu disse no começo, o mérito é um mérito, bom, vai ser avaliado por mérito, mas quais são as pré-condições, né? São estranhas, a não ser ter vinculação com uma pós-graduação, etc. Mas isso é tudo muito vago. Então, penso que é uma grande armadilha. Agora, eu concordo com o professor João Carlos, para terminar, e com o professor Agripino, porque essas discussões, elas não podem se restringir ao edital, porque mesmo com essa rejeição, obviamente que outras coisas virão, né? Como eu brinquei, veio o futuro, e agora vem o edital, vem a portaria, daqui a pouco eles não se contentam em perder. E eu queria dar só um último exemplo que a gente fez aqui, desculpe o tempo, mas o nosso reitor, logo que assumiu, chamou o ministro da Educação, no meio da pandemia, para fazer uma aula magna presencial no nosso auditório da reitoria. Compareceu lá o gabinete, os pró-reitores, enfim. E fez uma fala super desastrosa do ponto de vista científico, vamos dizer assim. Né? Então, aquela velha história de que ele é extremamente conservador e que menino é menino, menina é menina, que as escolas hoje estão ensinando crianças de 9 anos muito mais a usar camisinha, as crianças não sabem o beabá, e desse nível para frente. Nós temos um núcleo aqui no centro de gênero e diversidade, um núcleo muito importante, bem antigo aqui, né? E aí conseguimos, né, pautar numa reunião do Conselho Universitário que esse núcleo fizesse também uma aula magna, não é? Com as mesmas estruturas que a reitoria ofereceu ao ministro, para que transmitido pelo canal da universidade, enfim, para garantir que o conhecimento científico sobre a questão de gênero e diversidade, sobre a alfabetização, fosse também colocado pela universidade, já que a gente considerou desastrosa. Isso foi uma discussão muito grande no nosso Conselho Universitário, conseguimos aprovar por ampla maioria, com o reitor dizendo textualmente que ele não votaria, de que ele, né, colocou em nota pública que ele não concordava com aquela aula, que foi uma decisão do Conselho, e a gente conseguiu fazer essa aula pública, que depois teve mais audiência no YouTube do que a aula do ministro. Enfim. Até pela própria propaganda que o reitor fez, ou seja, ele, com toda essa questão de se colocar contra, chamou a atenção das pessoas.
Mas, enfim, são resistências cotidianas, são lutas cotidianas que cansam a gente às vezes, mas que a gente tem que fazer todos os momentos, porque os ataques são de todos os lados. Então, um pouco compartilhar com vocês e agradecer muito, porque as falas de vocês, né, me deixam muito, como eu disse, sem demagogia, mas essa unidade que o professor Ariel falou é fundamental para a gente nesse momento, né? Espero chamá-los e chamá-las também para estar conversando com a gente aqui brevemente, né, para trocar essas experiências, também vocês virem aqui na UFPB virtualmente, ou quem sabe presencialmente daqui a um tempo, né, para a gente poder continuar essas conversas, que para a gente é bem importante. Assim. Eu queria agradecer, mais do que qualquer coisa, a oportunidade de estar conversando com vocês hoje aqui. Obrigado, professor Roberto Rondon. Bom, como já foi dito desde o início, essa reunião extraordinária do Conselho de Núcleo, né, do Núcleo de Ciências Humanas, e que teria o objetivo de a gente ampliar um pouco mais o debate, né, os questionamentos a respeito do edital 35, né, como foi posto aqui, e também para que a gente pudesse, ao final, a gente tirar aqui uma ideia mais generalizada do núcleo, digamos assim, já que ele comporta os departamentos, né, dos cursos que congregam o Núcleo de Ciências Humanas, né. Então, assim, nesse sentido, e considerando o avançado da hora aqui que nós temos, eu não sei se a Val vai querer colocar alguma palavra, senão a gente já coloca aqui em votação. A gente gostaria de ter uma votação aqui nos colegas presentes sobre qual seria o posicionamento do CONUC, né, no sentido de adesão ou não adesão ao edital, né. Para isso, Rosinaldo, se você puder registrar, a gente agradece aí, tá? Então, em votação, para se manifestarem, pode ser no chat mesmo. E é muito importante esse processo, enquanto está tendo a votação, eu vou falando aqui uma coisa. É muito importante vir para um conselho, eu acho que é assim que funciona no princípio da gestão democrática, né, Roberto? Porque mesmo quando o nosso curso ele não está sendo atingido, essa luta nos pertence, né? Uma das coisas que eu fiz, por exemplo, foi ligar para a SEB e perguntar por que, por exemplo, artes, né, que nós temos um curso interdisciplinar sendo desenhado, muito engenhoso, muito criativo, acho que vai ser uma experiência fantástica. Eles sequer pensaram em citá-las, né, além da exclusão das áreas já conhecidas. Então, eu acho fundamental a gente aprender com a experiência do outro. Hoje são essas áreas, e quais mais serão incluídas, né, enquanto os colegas votam, né? Lucicléia, o que quer dizer prorrogação? Isso, Diego, a nota deve ser... A Lucicléia escreveu aí prorrogação. Prorrogação do quê, Lucicléia? Só para esclarecer. Eu sei que está em regime de votação, pessoal, que a secretaria quer a manifestação aí na pauta, que eu li e perguntei. Eu aproveitei para convidar o professor Ariel, ele não é do núcleo, né, do outro núcleo, mas como nós já conversamos aqui em outras oportunidades também, essa é uma discussão que é de interesse de toda a universidade, né? A gente discute o edital 35, mas não é apenas um edital. Na verdade, estamos aqui discutindo a questão da própria universidade, né? E, como bem colocou o Ariel, é uma questão também de se pensar no tipo de governo que nós temos e que ele se manifesta sempre com esse tipo de projeto de governo, né? Que é não governo, no caso, né? Exatamente, professor Agripino. Seria interessante a gente fazer um levantamento entre todos os núcleos que temos na universidade inteira, não só aqui de Porto Velho, mas assim, os campi também da universidade que tem licenciaturas para a gente levar para a Prograde
essa demanda nossa para a universidade se posicionar como universidade, não só como posição de cada núcleo, né? Eu sei que está em regime de votação, não era momento de fala, mas seria interessante fazer esse levante como universidade, de fato. Isso. Obrigado, professor Ariel. Deixa eu ver cá. Acho que todos os que têm direito a voto se manifestaram já, Agripino, se eu não me engano. Eu acho que o Rosinaldo pode dar uma conferida. A Flávia, ela é suplente, ela vota porque o outro membro não veio, que era o Alexandre. Flávia, você vota, viu? Professora Valterlina, depois da fala do professor Ariel, né, eu até ia falar e eu desliguei aqui ao invés de ligar o microfone, que eu ia comentar que teve a reunião que a professora organizou no dia 23, e a ideia da reunião era exatamente consultar todos os núcleos, todos os diretores de todos os campi, para a Marcela, inclusive, estava presente na reunião, porque ela queria saber a opinião de todos para ter um posicionamento da universidade, ou seja, a Prograde já entrou em contato com a gente, pedindo a nossa opinião, exatamente para subsidiar a decisão da reitoria. Então, isso é o encaminhamento, provavelmente. Só me permite, professor Agripino, foi um pouco o movimento que a gente fez aqui, né, como eu falei no começo, a gente começou pelo campus João Pessoa, né, o campus 1, e aí foi contatando, a partir da nossa decisão, os outros campos para poder construir essa questão colegiada mesmo, conjunto, né, que eu achei bem importante, como já foi colocado. Porque a estratégia foi jogar para cada departamento, para cada curso, isso nos divide, né, então a gente consegue fazer essa discussão, né, esse posicionamento coletivo fortalece bem mais, né. Isso mesmo, professor Roberto. E a ideia é essa, de dividir, né? Dividir as forças para que a gente possa ficar cada vez mais frágeis e aí tomar uma decisão entre, né, um ou outro departamento e aí ter isso como se fosse uma decisão universitária, né? Não, ó, todo o Brasil concordou, né? A gente sabe como é que é a história dos discursos, né? E, enfim, é isso. Val, todos já votaram, colocou aqui a secretaria do núcleo, né? Eu acho que o Núcleo de Ciências Humanas, a direção, tem já um posicionamento aqui, e eu fui colocado agora para, enfim, para representar a direção na reunião. Então, o próximo passo, Val? Bom, eu acredito que houve um consenso, o encaminhamento agora é construir essa nota, então, para não cansar o conselho, a gente manda um texto muito objetivo, viu, Rondon? Eu conheço os de vocês, né? Vocês socializaram, inclusive, conosco, lá no Fórum DI. A gente envia uma proposta de texto bem curto, bem direto, acompanhando aqui a orientação do Departamento de Ciências Sociais, e divulga, porque assim a gente acolhe todos os nossos cursos. Eu acho que isso é muito importante num momento como esse, não deixa um coordenador de curso, um NDE sozinho, não deixa ele isolado, chama a responsabilidade para o nosso coletivo, mesmo quem não está na discussão se envolve. Eu acho que a gente deu um ganho político com essa reunião hoje, muito importante. Eu só tenho, então, Roberto, a agradecer pelo seu tempo, né? Eu sei que quem está na luta faz isso o tempo todo, sempre fez, né? A gente nem sente, mas a gratidão, como dizia Paulo Freire, é uma virtude, né? Ele, quando esteve com a gente, ele dizia assim, se tem uma virtude que eu quero manter, o Paulo Freire esteve aqui em 1997, foi a última instituição que ele visitou. Aí, na gravação dele, está dito, tem uma virtude que eu gostaria sempre de cultivar, é o da gratidão, é a da gratidão. Então, fica aqui, né, e somando na luta nacional, tá? Nos coloque na agenda, nós temos as nossas agendas internas aqui também. E, Agripino, gratidão também pela presidência, foi muito bem conduzido. Rosinaldo,
Ariel, se quiser assinar a nota com a gente na condição de diretor, fique à vontade. A nota vai sair pelo Conselho de Núcleo. Tá? Ela recebe essa assinatura. Mas se a direção do N7 quiser somar, por gentileza, fique à vontade. Era isso da minha parte para você, Agripino, para você. Ariel está aí. E depois da Ariel, você pode encerrar e a gente encerraria a gravação. A ordem é sua. Só disponibilizar a assinatura lá, Val, que eu assino sim, tá? Beleza. Ok. Então, com essa fala do Ariel, nosso amigo Ariel, gostaria de agradecer a todos os presentes, gostaria de agradecer enormemente ao professor Roberto Rondon, dizer que é muito gratificante, né, saber que pessoas de outras universidades, né, estão compartilhando conosco, né, os seus pensamentos, suas ideias, né, e é interessante saber que as ideias, de uma maneira ou outra, elas se complementam, né, a gente está aqui ao norte, tão distante, né, no norte e oeste do Brasil, mais ou menos, né, então, assim, como será que estão pensando os colegas lá do norte, do nordeste, do centro-oeste, né, de todo o país, né? E os nossos colegas da própria universidade, no caso do professor Ariel, do N7, né, o Núcleo de Ciências Exatas da Terra, e a gente fica, assim, muito feliz em poder contar com a presença dos demais chefes de departamentos, dos representantes da comunidade, dos representantes estudantis, e, mais uma vez, muito obrigado, professor Roberto Rondon, e, como disse a professora Walterina, a gente espera manter novos contatos. Com certeza. Obrigado a todos e todas. Agradecer também aos intérpretes, né, que agora essa pandemia, como eles ficaram super importantes, então um abraço a todo mundo aqui. Obrigado, gente. Continuamos juntos aí, então. Isso, um abraço para todos. Valeu. Tchau, pessoal.